Imagina a seguinte situação. A Câmara Municipal de uma cidade aprova, por unanimidade, uma lei para instalar câmeras de segurança em todas as escolas públicas da região. Uma medida super popular, né? O objetivo é proteger as crianças, a população comemora e tudo mais. Exato. A lei é sancionada, parece tudo perfeito. Mas aí, do nada, o Supremo Tribunal Federal entra em cena e declara essa lei inconstitucional. Nossa, e o motivo não é porque faltava dinheiro no orçamento, né? Não, nem porque a ideia era ruim. A lei é derrubada simplesmente porque a ideia partiu dos vereadores e não do prefeito. Pois é um baita choque de realidade para quem acredita que a política local tem, assim, total liberdade. Com certeza. Eu sou a sua anfitriã hoje e tô super animada pra gente mergulhar fundo nesse tema. E eu tô aqui preparado para a gente destrinchar essa engrenagem complexa, porque esse cenário das câmeras ilustra bem a força invisível que amarra as mãos de governadores e prefeitos. E de deputados estaduais e vereadores também. E o nosso foco nessa nossa exploração de hoje é mapear exatamente essa força. Vamos focar no chamado princípio da simetria. Isso mesmo. Vamos entender como o Supremo utiliza essa ferramenta para moldar, restringir e, muitas vezes até asfixiar o processo legislativo de estados e municípios. Porque dominar essa dinâmica não é só decorar regras, sabe? Para quem estuda para exames de alto nível ou só quer entender o país, é vital compreender a própria espinha dorsal de como o poder é distribuído no Brasil. E controlado também. O que torna esse debate fascinante é a discrepância enorme entre a teoria e a prática. Total. Quando a gente olha para a Constituição de 1988, a impressão inicial é de um país altamente descentralizado, né? Exato. Mas na operação diária das leis, a gente vê um embate constante. É a vontade de inovar localmente, batendo de frente com as correntes que puxam tudo para o centro. É um federalismo numa crise de identidade constante. Mas para decifrar essa crise, acho que a gente precisa dar um passo atrás, olhar para a fundação do nosso modelo. Com certeza, porque o Brasil não nasceu como uma federação. Se a gente voltar lá no Império, em 1824, o país era um estado unitário clássico. Ou seja, todo o poder irradiava de um único núcleo lá no Rio de Janeiro. Perfeito. As províncias eram apenas braços administrativos do imperador. Não existia autonomia política real. A mudança estrutural só acontece mesmo com a proclamação da República. Que foi consolidada na Constituição de 1891, certo? Ali o Brasil abraçou o modelo federativo de vez. Abraçou. Mas o detalhe crucial, e que muita gente confunde, é como isso aconteceu. Pensa nos Estados Unidos. O federalismo lá se formou por agregação. Eram 13 colônias que já eram independentes, né? E elas decidiram abrir mão de uma fatia da soberania para criar um governo central forte. Exatamente. Elas se uniram. Já no Brasil, o movimento foi o oposto completo. Tivemos um federalismo por desagregação. Alguns chamam de segregação. O poder central já era absoluto e a União precisou ser fatiada para criar os estados. É como uma analogia que eu gosto muito. Imagina um pai super autoritário. Tá, tô imaginando. Aí, de um dia para o outro, ele decide dar autonomia para os filhos que moram na mesma casa. Ele entrega as chaves de alguns cômodos, mas no fundo ele continua querendo ditar as regras da casa inteira. Nossa, essa analogia é perfeita. E essa mentalidade centralizadora do pai autoritário nunca desapareceu totalmente, sabe? O século XX no Brasil foi marcado por um pêndulo. Tivemos vários solavancos de extrema centralização. Sim, especialmente nas ditaduras. Na era Vargas, com a Carta de 1937, e depois no regime militar, com as Constituições de 67 e 69. A autonomia local ali virou ficção pura. O poder central nomeava governadores, ditava todos os rumos. O pêndulo só voltou com força mesmo para a descentralização com a Constituição de 1988. Que inovou muito no cenário global, criando um federalismo trino, uma coisa bem peculiar nossa. Inédita, né? Pela primeira vez, os municípios foram elevados à categoria de entes federados. Sentaram na mesma mesa que a União e os estados. E para selar essa independência, a Constituição garantiu o famoso poder constituinte derivado decorrente. Que nome longo,
mas que é basicamente o poder que os estados ganharam para elaborar as próprias constituições estaduais, certo? Isso. Elaborar e alterar depois. A ideia era permitir que cada estado se auto-organizasse, criasse as próprias leis, elegesse os governantes, tudo sem pedir permissão o tempo todo lá para Brasília. Na teoria, soa como um cenário ideal de liberdade, né? Mas aí entra a pegadinha. A Constituição elevou a autonomia a uma cláusula pétrea, mas na prática os estados parecem ter tão pouca liberdade. Por que isso acontece? É aí que o projeto começa a mudar de forma. Porque a autonomia garantida em 88 não significa soberania. O poder dos estados é derivado e subordinado ao texto federal. Então a União entregou uma folha em branco para os estados escreverem, mas exigiu que a margem, a fonte e o espaçamento fossem rigorosamente idênticos. Exatamente. E quem fiscaliza cada milímetro dessa folha de papel é o Supremo Tribunal Federal, através do princípio da simetria. Nosso epicentro do conflito hoje. O que eu acho mais louco sobre a simetria é a origem dela. Porque se a pessoa procurar essa expressão escrita lá, com todas as letras na Constituição, obrigando a cópia idêntica, ela não vai achar. Não vai mesmo. No regime militar, a Constituição de 67 até tinha regras expressas obrigando esse espelhamento. Mas em 88 o texto foi silenciado sobre isso. Ou seja, o princípio da simetria que a gente usa hoje é uma construção puramente jurisprudencial. Uma criação pretoriana, lapidada a julgamento após julgamento pelo STF. A regra básica que eles impuseram é que estados, Distrito Federal e municípios reproduzam obrigatoriamente os modelos fundamentais da União. Especialmente a organização e o relacionamento entre os poderes, né? Mas existe uma crítica feroz contra isso. Eu lembro de uma frase do juiz norte-americano Louis Brandeis, que dizia que os estados devem ser laboratórios da democracia. Brilhante essa visão dele. A genialidade do federalismo seria justamente deixar um estado testar uma política pública nova. Se der errado, o dano fica contido ali. Se der certo, o resto do país adota. Mas ao exigir uma cópia quase fotográfica do modelo federal, o STF basicamente fecha esses laboratórios aqui no Brasil. Fecha as portas e joga a chave fora. Isso cria um federalismo excessivamente centralizado, sabe? Quase nominal. O que me leva a uma provocação. Se a Constituição cidadã não obriga expressamente essa cópia exata, o STF, ao exigir essa simetria absoluta, não estaria agindo como um legislador? Ou pior, ressuscitando o centralismo da ditadura? Olha, essa é uma leitura crítica muito válida e super debatida por quem estuda o tema. Mas a gente precisa entender a motivação da corte também. O motor da assimetria aí não é exatamente o autoritarismo. É o quê, então? É o medo. Pensa nas dimensões continentais do Brasil, nas desigualdades abissais. A gente tem um histórico persistente de oligarquias, de coronelismo local. Ah, faz sentido. O STF usa a simetria por prudência, como um mecanismo de defesa institucional. Exato. O receio é que, sem uma amarra muito rígida, governadores e assembleias legislativas criem feudos, desestruturem o serviço público ou simplesmente aniquilem a oposição local inventando regras malucas. Então é o eterno pêndulo entre a confiança na descentralização e o medo do caos regional. A simetria tenta garantir um padrão civilizatório mínimo. Perfeito. Faz sentido que exista um freio de emergência. A grande questão é como esse freio é acionado na prática do processo legislativo. Que é onde a tensão vira dor de cabeça real, né? É onde projetos de lei nascem mortos, e o campo de batalha mais claro para a gente observar isso é a iniciativa privativa. Sem dúvida. O artigo 61 da Constituição traça uma linha muito clara sobre quem pode propor determinados tipos de leis federais. Assuntos tipo criação de cargos públicos, regime de servidores, estrutura administrativa, tudo isso é de iniciativa privativa do presidente da República. Só o chefe do executivo pode dar o pontapé inicial nessas leis lá em Brasília. E pela força da simetria, isso desce como uma bigorna para os estados e municípios. Então, um deputado estadual ou um vereador não pode de jeito nenhum propor uma lei sobre esses temas locais. Sob nenhuma hipótese. Se tentarem, a lei sofre de um vício de forma insanável, gera inconstitucionalidade formal imediata. Mesmo que a ideia da lei seja incrível,
Ela já nasce inconstitucional. E outro pilar onde a simetria não perdoa envolve os quórums de votação e os ritos, né? Assim, Os governos locais não podem inventar regras mais difíceis ou mais fáceis para alterar as próprias constituições. O caso clássico é o do Espírito Santo, na ação direta de inconstitucionalidade 486. esse caso é muito ilustrativo. A Assembleia Capixaba tentou criar uma super blindagem exigindo o voto de 4/5 dos deputados para passar qualquer emenda constitucional estadual. 4/5 é um quórum quase impossível na política real. A intenção deles era garantir estabilidade extrema, mas o STF interveio e derrubou a regra na hora. Eles obrigaram a seguir os 3/5 da União, né? A fechadura tem que ser do mesmo tamanho no país todo. E o mesmo vale para a organização de tribunais de contas e Ministério Público. Tem que ser um espelho exato. Impor essa simetria toda no processo legislativo, para mim, é como obrigar uma pequena padaria de bairro a ter a mesma burocracia de uma corporação multinacional. Uma baita analogia de novo. Né? A intenção pode até ser organizar o negócio, mas o resultado é a paralisia. A padaria perde a agilidade de resolver os problemas ali da própria rua, porque tem que seguir um compliance gigante. É bem por aí. E para quem enfrenta exames e precisa dominar isso, é pacífico que qualquer erro nesse espelhamento gera inconstitucionalidade. Mas a gente não pode achar que a simetria é um buraco negro que engorre toda a autonomia. Ah, que bom! Então existem limites e resistências. Sim, e o STF vem começando a reconhecer isso. A gente tem que falar das exceções e do princípio da subsidiariedade. O primeiro grande avanço foi derrubar uma inverdade clássica. Aquela história de que parlamentar não pode apresentar projeto que gere despesa para executivo? Essa mesma. Muita gente acredita fielmente que qualquer projeto de vereador que custe dinheiro é inconstitucional por vício de iniciativa. Mas isso é falso. O STF já definiu que o legislativo pode sim criar despesas. Mas tem uma restrição, né? A matéria não pode esbarrar naquelas de iniciativa privativa explícita que a gente falou antes, como estrutura de órgãos. Exatamente. O caso das câmeras de segurança no Rio de Janeiro, que a gente comentou na abertura, é o exemplo perfeito. O Supremo validou a lei da vereadora porque a intenção era prover segurança pública. E embora gerasse gasto para comprar câmera, não alterava a estrutura da administração, não criava secretaria nova. Perfeito. O aumento de despesa sozinho não atrai o vício de iniciativa. Isso foi um respiro imenso para as assembleias e câmaras. E essa resistência contra o espelhamento cego ganha contornos ainda mais fortes no caso de Sete Lagoas, municípios lutando contra a simetria absoluta. Esse embate é sensacional. O Ministério Público tentou derrubar um benefício chamado apostilamento dos servidores municipais, argumentando que a União não tinha algo idêntico. E a defesa do município bateu o pé dizendo que a autonomia municipal e princípios como a segurança jurídica e a boa-fé impediam que a simetria fosse usada como uma guilhotina absoluta. E eles estão certos. A simetria não habita um vácuo. Esse episódio mostra a transição para uma simetria ponderada. O STF passou a olhar para as especificidades regionais. O que nos leva ao famoso caso de Santa Catarina. Eles limitaram por lei o número de alunos por sala de aula. E o pessoal achou que invadia a competência da União de ditar normas gerais de educação. Só que o STF validou a lei estadual. O argumento foi fantástico. Definir o tamanho de uma sala não é norma geral abstrata. Depende da infraestrutura de cada região, do clima, do número de professores locais. O laboratório da democracia funcionou ali. E se esse caso abriu a porta para a especificidade regional, a pandemia escancarou ela de vez. Sem dúvida. A ADI 630/41 foi um ponto de inflexão brutal. O STF, contrariando aquela inércia centralizadora histórica, garantiu a competência de estados e municípios para ditar medidas sanitárias independentemente da União. O mesmo tribunal que obriga o Estado a copiar um quórum de votação garantiu o poder de fechar o comércio na pandemia. Parece que a regra não é mais só sobre a forma, mas sobre o impacto da decisão. Preponderância do interesse local. E para acomodar isso, a gente usa a presunção contra a preempção. Ou seja, na dúvida, deve-se preservar a competência do ente menor. A assimetria deve ser afastada quando amesquinha as políticas públicas locais.
Isso é o princípio da subsidiariedade brilhando, né? O problema deve ser gerido por quem está mais perto dele. Exatamente. Chegando no nosso resumo de alto impacto para quem acompanhou até aqui. O federalismo brasileiro vive essa queda de braço constante. De um lado, a Constituição de 88 prometendo descentralização. Do outro, a simetria do STF engessando o processo subnacional. Obrigando estados e municípios a serem imagens refletidas da União. Mas com esses sinais recentes de flexibilização que a gente acabou de pontuar. E para quem estuda, ter essa visão crítica é o que separa o conhecimento raso do domínio real do sistema. Saber a regra da cópia obrigatória resolve questão simples, mas entender as exceções é o que mostra a autoridade no assunto. Com certeza. Tem que saber mapear essas rachaduras no monolito centralizador. Para encerrar, eu quero deixar uma reflexão ousada para quem está ouvindo expandir a mente depois daqui. Manda ver. Se o processo legislativo e as regras de organização dos estados precisam ser uma cópia tão fiel das regras da União, será que o poder constituinte derivado decorrente realmente existe na prática? Caramba. Profundo. Pois é. Ou será que, no fundo, os estados foram reduzidos a meros braços administrativos do governo federal, com uma Constituição que é apenas uma lei orgânica disfarçada? Fica o questionamento. Uma reflexão que desestabiliza todas as certezas sobre viver numa federação. É isso. A arquitetura parece previsível de longe, mas de perto as paredes se movem. Até a próxima exploração, pessoal!